Meu nome é Tatiana. Tenho 26 anos e a história que eu vou contar a seguir aconteceu quando eu era criança. Uma história real que somente quem a viveu, como eu, é capaz de acreditar. A irmã da mamãe sempre viveu sozinha no mesmo casarão que foi dos meus avós. E quando eu era criança, adorava passar umas horas com a minha tia e sua enorme coleção de bonecas. Bonecas de todo tipo e tamanho que você possa imaginar. E cada uma tinha um nome e uma história que a tia fazia questão de contar. Com exceção da cozinha, todos os cômodos da casa, incluindo os corredores, possuíam prateleiras ou armários com portas de vidros cheios de bonecas. A maioria lindas e bem vestidas. Outras tão estranhas e com os olhos tão arregalados que pareciam vigiar cada passo que a gente dava. Eu adorava cada minuto que passava no casarão, ouvir as histórias das bonecas e até tocá-las quando a tia não estava por perto. Porém, quando eu tinha 7 anos, os meus pais viajaram e eu fui ficar com a tia por uma semana. E desde então, jamais tive coragem de ver as bonecas ou sequer voltar ao casarão. Eu ainda lembro como se fosse hoje. Na primeira noite daquela semana, acordei com o cheiro de bolo assando e a voz da minha tia e de uma outra pessoa na cozinha. Eu levantei e saí nas pontas dos pés para ver quem era a visita. Ao chegar na entrada da cozinha, parei e bem devagar fui olhando. Eu quase morri de susto. Sentada no balcão perto do forno, estava uma boneca de cabelos loiros, abrindo e fechando a boca, conversando com a minha tia com uma voz de mulher. A primeira a notar minha presença foi a boneca, que virou e ficou me encarando. Em seguida, minha tia, que agarrada ao meu braço, me levou de volta para o quarto, gritando que eu fosse dormir. No dia seguinte, ao levantar, vi que a mesma boneca estava sobre uma mesinha ao lado da cadeira preguiçosa da tia, parada e calada, como uma boneca. Eu fiquei pensando se o que eu vi e ouvi havia sido real, se realmente tinha acontecido. Eu tinha e ainda tenho certeza que sim. E o dia foi passando. A tia não disse nada da boneca e eu não tive coragem de perguntar. Na hora do lanche da tarde, a tia perguntou se eu queria tomar um suco de laranja com bolo. Eu respondi que sim. E enquanto a gente comia na sala, uma das bonecas da prateleira disse: "Mamãe?" Espantada, olhei para a tia e para a boneca sem saber o que dizer. "Não liga para ela, não. Maria sempre fala quando aperta o seu peito ou as pilhas estão fracas", disse minha tia. E outra vez, Maria repetiu: "Mamãe?" A tia levantou, levou a boneca para um dos quartos e pouco tempo depois voltou. Colocou Maria na prateleira e disse que havia trocado as pilhas e que a boneca prometeu ficar calada. "Brincadeira. Ela não fala", disse a tia sorrindo. Se falava ou não, o certo é que eu já não sabia no que acreditar. Mais tarde, minha tia foi para a cozinha preparar a janta e eu fiquei na sala assistindo televisão, rodeada pelas bonecas que pareciam me olhar de um jeito mais estranho que antes. Porém, nada aconteceu naquela noite e nas 3 noites seguintes. Na quinta noite, enquanto tentava dormir, notei que uma das bonecas de cabelos longos e negros virou a cabeça na minha direção bem devagarinho. Eu pensei que fosse coisa da minha imaginação. Virei para o outro lado da cama e puxei a coberta, deixando só a boca e o nariz descobertos para que pudesse respirar. De repente, "Eu tô te vendo." Pensando ser a tia, virei na direção da voz. Mas não era ela. Era a boneca dos cabelos longos e negros
que me olhava e sorria. Eu gritei por minha tia, que em poucos segundos chegou perguntando o que passava. A boneca já não sorria e nem olhava na minha direção. Segundo minha tia, tudo não passou de um pesadelo. Afinal, aquela boneca não falava e nem movia o pescoço. Depois de alguns minutos, eu acalmei e dormi. No dia seguinte, pela manhã, enquanto minha tia regava as plantas no quintal, Maria voltou a falar. Mamãe? Apesar do susto, eu levantei, aproximei da boneca e a peguei em meus braços com a intenção de ajeitar as pilhas. Virei a boneca, abri o vestido nas costas procurando pela caixinha e nada. No peito, na cabeça e nas pernas também não. Maria não usava pilhas. Como falava, não tenho a menor ideia. Apavorado e tremendo, arrumei o vestido, coloquei a boneca de volta na prateleira e corri para o quintal. Ao ver o meu rosto assustado, a tia comentou. Não me diga que Maria falou outra vez, filha. Vou trocar as pilhas por outras mais novas. Que pilhas que nada. Pensei olhando para minha tia e perguntando a mim mesmo por que mentia. Eu passei quase todo o dia no quintal com medo das bonecas e pedi a Deus que meus pais chegassem. E outra noite chegou. Graças a Deus, a última. Por volta das 21 horas, minha tia foi deitar. Eu também, com a luz do quarto acesa e coberta dos pés à cabeça. Pouco tempo depois, eu vi o barulho da porta abrindo. Pensando ser minha tia, removi a coberta e olhei. Mas não era ela. Para meu pavor, paradas na porta, estavam Maria e a loira da cozinha, olhando na minha direção e sorrindo. Eu não sabia o que fazer. Tentei gritar por minha tia, mas não conseguia. A voz não saía. E lá de cima da prateleira, para aumentar ainda mais o meu pavor, a boneca dos cabelos longos e negros virou na minha direção e deu uma risadinha simplesmente aterrorizante. Eu saltei da cama, pulei sobre as duas bonecas da porta e corri para o quarto da tia gritando por socorro. Minutos depois, já mais calma, minha tia saiu. Foi até a sala e repreendeu as bonecas como se fossem duas crianças malcriadas. Na manhã seguinte, para meu alívio, os meus pais retornaram e meu sofrimento acabou. Hoje, depois de quase 20 anos, o trauma continua. Depois daquela semana, eu nunca mais tive uma boneca. E tenho o maior pavor de todas elas.